A Rádio Gazeta apresenta Momento Agro. Informações do mundo rural, cotação, previsão do tempo, papo com especialista e os principais destaques da semana. Momento Agro. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Está começando o seu Momento Agro. Bom dia, então. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para você, produtor e produtora rural, que já começou o sábado trabalhando cedo. Pois é, eu sou Inton José. E eu sou a Rose Ronchetti. E até às 8 horas estamos aqui juntinhos, hein? Levando informação, prestação de serviço e boas histórias do campo para você. Aqui tem previsão do tempo, agronegócio, sustentabilidade, agroturismo, agenda de eventos e histórias inspiradoras de quem faz o agro capixaba acontecer. Momento Agro conecta o homem e a mulher do campo às principais informações das regiões norte e noroeste do nosso estado. E a sua participação é sempre bem-vinda. Envie sugestões de pauta, dúvidas ou conte a sua história pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM no @GazetaFM Norte ou pelo WhatsApp 99511 1536. Vamos lá então, estamos juntos a partir de agora, Rose. Está no ar o Momento Agro. Momento em que a gente confere agora os destaques do nosso programa de hoje. Norte Capixaba terá o primeiro centro de treinamento e qualificação profissional do Senar no Espírito Santo. Exportação de carne bovina cresce 15,5% e atinge recorde com quase 10 bilhões de dólares no primeiro semestre. Do legado da avó, a premiação internacional, a história da queijaria Yolanda em Aracruz. Saneamento rural capixaba ganha força com instalação de 15 mil biodigestores. Pesca esportiva, gastronomia e lazer em meio à natureza. Conheça a Lagoa do Vale em Ibiraçu. Com estas e outras informações, está começando o nosso Momento Agro e nós vamos direto para o nosso Giro Agro. A Semana Agro em destaque. Giro Agro. Norte Capixaba terá o primeiro centro de treinamento e qualificação profissional do Senar no Espírito Santo. Pois é, a unidade será instalada em São Mateus. A área foi disponibilizada pela Prefeitura do município e a construção, toda a infraestrutura do empreendimento serão custeadas pelo Sanar Nacional ou pelo Senar Nacional em um investimento deve custar aí algo em torno, vai superar na verdade, 20 milhões de reais. O investimento busca o fortalecimento da agropecuária local e tem o intuito de levar capacitação aos produtores rurais, além de se tornar uma referência na formação de profissionais rurais aí no estado. São Mateus, que é referência na produção de pimenta do reino, pimenta rosa, deve receber aí os cursos técnico em agricultura, agronegócio, fruticultura, zootecnia e em segurança do trabalho no campo. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de São Mateus, Renilton Quinquim, os benefícios do centro de formação alcançarão toda a região, uma vez que São Mateus é uma cidade polo que atende municípios como Nova Venécia, Pinheiros, Jaguaré e outras cidades vizinhas. Vamos ficar na torcida para esse projeto ele sair do papel o quanto antes, né, então? Porque Beleza. Certamente vai ser muito bacana e muito importante para a formação de mão de obra para toda a região norte. Realmente um investimento que vale muito a pena e a gente fica aí esperando para que aconteça. Verdade. Em Rose, outro destaque aqui no nosso programa é com relação ao ritmo da colheita de café, que está abaixo do que foi observado nos anos anteriores. É isso. A colheita do café no Brasil, ela voltou a ganhar ritmo agora em julho, favorecida pelo tempo mais seco. Isso nós estamos falando principalmente nas regiões de Arábica, tá, pessoal? Ainda assim, segundo o CPEA, as atividades seguem abaixo do observado em anos anteriores para este período, refletindo aí os atrasos acumulados ao longo do mês de junho, quando chuvas atípicas em algumas regiões produtoras limitaram os trabalhos. Na mesma época do ano passado, os trabalhos em muitas dessas regiões já superavam aí os 50% da área. Segundo pesquisadores do CPEA,
Apesar de os trabalhos terem sido retomados nos últimos dias, as preocupações do setor permanecem, especialmente em relação à qualidade dos cafés colhidos e os impactos do El Niño, que está sendo prometido aí para os próximos meses. O fenômeno pode causar dias mais quentes nas regiões cafeeiras, elevando novamente o risco de problemas durante a florada e depois do enchimento dos grãos na safra 2027-2028. Receita Federal prorroga a exigência de CNPJ para produtores rurais pessoa física. Pessoal, essa notícia aqui é bem importante, tá? Todo mundo aí preocupado com essa questão do CNPJ, nessa mudança aí que a gente está de tributação. Então vale a pena ficar atento aqui com essa informação. Então preste atenção, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alerta os produtores rurais sobre a prorrogação para janeiro do ano que vem do prazo para a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Apesar de um CNPJ produtores enquadrados como pessoa física, serão inscritos automaticamente no cadastro para emitir documentos fiscais. A exigência, que anteriormente passaria a valer ainda este mês de julho, foi prorrogado pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. A medida prevista na Lei Complementar 2014 de 2025 amplia o período de adaptação dos contribuintes e permitirá que a Receita Federal conclua o desenvolvimento de um sistema simplificado de inscrição no CNPJ. A CNA recomenda que os produtores acompanhem as orientações da Receita Federal e providenciem a adequação dentro do novo cronograma. A emissão correta dos documentos fiscais será fundamental para garantir a regularidade das operações, evitando transtornos como a retenção de mercadorias durante o transporte e dificuldades no aproveitamento de créditos tributários. O Agro em Números. E agora, dando sequência ao nosso Momento Agro, vamos falar dos números, dados e estatísticas relevantes da semana. Hoje nós vamos falar só de exportação, hein, então? Vamos lá, então. Vamos começar pela carne de frango. Exportações de carne de frango tiveram o melhor primeiro semestre da história. Pois é, as exportações brasileiras de carne de frango registraram alta de 40,6% em junho, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Foram 482 mil toneladas, considerando aí os produtos in natura e processados. A receita obtida com os embarques somou 985 milhões de dólares, 54,7% acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Mais da metade, né, então? Verdade. Mais da metade. Uhum. Os números fazem do primeiro semestre de 2026 o melhor da história das exportações brasileiras de carne de frango, tanto em volume quanto em receita. Entre janeiro e junho, os embarques alcançaram quase 3 milhões de toneladas, número 12,9% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Pois é, mesmo diante do ambiente de tensões geopolíticas, desafios logísticos com o conflito lá no Oriente Médio, o Brasil ampliou significativamente a sua presença em mercados como Japão, União Europeia, Coreia do Sul e China, ao mesmo tempo em que manteve forte presença no Oriente Médio e expandiu oportunidades em mercados emergentes. Foi o que disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Preços recuam e exportações de tilápia em junho são os melhores de 2026. Pois é, a cotação de tilápia recuaram em junho em todas as praças acompanhadas pelo CPEA, diante de um mercado lento e também de demanda baixa. O Centro de Pesquisas destaca que, em algumas regiões, quedas não eram observadas desde agosto de 2025. Os colaboradores afirmam que, mesmo sem muito aumento na oferta de peixes, a demanda fragilizada impactou os preços, travando as negociações.
Apesar do recuo nos preços, o poder de compra do produtor de tilápia foi favorecido em junho. O volume e a receita das exportações de tilápia e produtos secundários em junho foram os maiores de 2026. Possivelmente porque os produtores tentaram antecipar os envios anteriores às taxações lá nos Estados Unidos, conciliando com um período de demanda interna muito baixa e dólar mais alto. Estamos nós aí de novo com essa sombra aí dessa história de tarifácio, né, então? Estamos negociando. De taxação, Estamos nós aí de novo às voltas com essa situação aí que é preocupante, né? Apesar de que, então, eu estava vendo uma reportagem essa semana falando que os Estados Unidos, obviamente, ainda é um mercado muito importante para os produtos brasileiros. Não se pode negar. Não se pode negar. É um país importante mesmo porque a gente não deve fechar a porta com ninguém, né, então? Mas os produtos brasileiros hoje, cerca de 10% do que é produzido no Brasil vai para os Estados Unidos, né? A carne bovina, por exemplo, a China se tornou aí o maior comprador, né? Mas mesmo assim, essa taxação, ela não deixa de atrapalhar a comercialização aí desses 10% que o Brasil comercializa com eles. Até porque, Rose, como a gente vê aí que consegue outros mercados para poder você fazer as vendas, as exportações, mas não se pode desprezar o mercado como o americano. Exatamente. Nós não somos mais tão dependentes como estávamos no anúncio daquele tarifaço do ano passado, né? Mas, claro, é um mercado... Também não vamos perder essa fatia de mercado. Exatamente. É isso aí. Continuando aqui, então, exportação de carne bovina cresce 15,5% e atinge recorde com quase 10 bilhões no primeiro semestre. Pois é, as exportações brasileiras de carne bovina atingiram níveis recordes no primeiro semestre de 2026, totalizando aí 1.705.000 de toneladas embarcadas, 9 bilhões 850 mil dólares em receita, de acordo com informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIC, divulgados na última segunda-feira. As exportações do primeiro semestre cresceram 15,5% em relação ao mesmo período de 2025. Enquanto a receita aumentou 36,2% em relação ao ano anterior. A média mensal de embarques no período atingiu cerca de 284 mil toneladas, informou a ABIEC. Olha, a China liderou os destinos no primeiro semestre com 4.700 toneladas e 4.870.000 dólares em compras, um aumento de 24% em volume e 49,4% em valor em relação ao mesmo período do ano anterior. Os Estados Unidos ficaram com o segundo lugar com 205 mil toneladas e 1.350 bilhões de dólares, um aumento aí de 13% em volume e 29,8% em valor. Aqui tem um exemplo interessante do que a gente acabou de falar, você tá vendo? A compra da China do ano passado para esse ano cresceu 24% em volume. E para os Estados Unidos cresceu só 13% em volume. Verdade. É um retrato disso que nós acabamos aí de falar, né? Justamente. Vamos de música então, José? Vamos de música. Saudade bonita, gostosa, para você recordar aí na manhã deste sábado. Você que gosta da boa moda sertaneja, aumenta o volume então. Vamos ouvir Gilberto e Gilmar, Capa de Revista. Só lembrando, a você que acompanha a programação do Momento Agro aí nas redes sociais, nós não temos o quadro musical em função dos direitos autorais. Gilberto e Gilmar no nosso Momento Agro com Capa de Revista. Gostou da moda? Quer pedir a sua? Quer ouvir a sua música tocando aqui na programação da Gazeta, dentro do nosso Momento Agro? É só você participar. Peça aí a sua música pelo nosso WhatsApp 995 11 1536. Vamos dar uma pausa aqui nas informações, Rose, para um pequeno... Vamos tomar um café, então, José? Tomar um cafezinho, Vamos tomar o café que eu trouxe de Jaguaré para vocês, então. Não tô vendo e nem sentindo o cheiro desse café. Talvez você aí de casa esteja, né? Olha.
É um instante só e a gente já volta com o nosso Papo de Especialista. Você está ouvindo Momento Agro. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. A análise do mercado. Vamos de análise então? Vamos lá então. Continuamos aqui com um especialista falando conosco, Rose. E agora fazendo análise de mercado sobre o cacau. Estamos aqui com André Luiz Carvalho Scampini, que é secretário executivo da ACAL. Bom dia, pessoal do agro. Essa semana o cacau voltou a chamar a atenção lá fora. Na Bolsa de Nova York, a tonelada ultrapassou $6.000, o maior patamar em 6 meses, após alta de mais de 5%. Com o dólar em torno de 5,11, isso equivale a uma saca de 60 quilos de mais de R$ 1.900 no mercado internacional, quase R$ 2.000. Aqui no Espírito Santo, em Linhares, a saca de 60 quilos foi negociada por volta de R$ 1.350 com certificação e R$ 1.200 sem certificação ao longo da semana. A escalada lá fora foi puxada por chuvas fortes na Costa do Marfim e em Gana, que alagaram estradas e ameaçam o escoamento da safra. Especialistas mantêm a expectativa de superávit entre 200 e 300 mil toneladas para 2026 e 2027, o que deve limitar novas altas, mas o mercado segue sensível ao clima. Muito bem, vamos agradecendo a participação do secretário executivo da ACAL, André Luiz Carvalho Scampini, fazendo essa análise de mercado aqui pra gente na manhã deste sábado na Gazeta FM. Histórias que inspiram. Conheça quem transforma o agro. Hein, Rose? Olha, nós estamos aqui com o nosso quadro de história. Você estava me falando que encontraram você na rua e falaram que ouvem o programa e que gostam desse quadro aqui das histórias, né? Sim. Então, foi uma grata surpresa. Encontrei com uma ouvinte do nosso programa que me viu com a camisa do Momento Agro, do Momento Agro, e falou pra mim: olha, eu ouço esse programa, eu assisto todo sábado. E aí ela falou: gosto muito do programa, especialmente das histórias. Legal, né? A gente ter esse retorno, esse feedback assim do muito ouvinte, bom, né? Muito bom. Eu fiquei muito feliz. E esses quadros de histórias, elas realmente Jesus era mestre, né? Jesus, ele escolheu, melhor dizendo, passar os seus ensinamentos fazendo o quê? Contando histórias. Então, histórias realmente elas fixam na memória das pessoas, exatamente, né? E sem contar que muitas pessoas se identificam, né? Muito, não tenho dúvida, então. Não tenho dúvida que muitas pessoas se identificam, com certeza. Por isso que esse também é um quadro que eu gosto muito, assim, né? E que esse eu faço... aqui que você preparou hoje parece ser uma dessas histórias que começa ali do zero e vai até lá mais no ou topo, menos, né? passa de geração em geração, Isso né? aí. Do legado da avó à premiação internacional. A história da queijaria Yolanda em Aracruz. E eu já vou dizendo pra vocês, eu provei o queijo premiado aí, internacional, e é uma delícia. Não adianta nada. Não trouxe não. Não adianta nada. Fala de café, fala de doce de leite, de cacau que é premiado, de queijo que é premiado, e a gente fica aqui só sem entender, Já né? provei e é uma delícia. Gente, nós temos que ter a experiência da degustação. Eu acho que aqui na matéria eu coloquei, melhor dizendo, a Amabile, foi a Amabile que produziu esse quadro. Eu acho que a Amabile colocou ali como é que faz pra comprar. Prêmio de consolo. É isso aí. E é lá na terra, gente, isso aqui é lá na terra da Rose, hein? É lá em Jacupemba, uma tradição de família que atravessou gerações e se transformou em uma queijaria premiada, a queijaria Yolanda, que nasceu para homenagear Dona Yolanda, né? Que produzia queijos artesanais para complementar a renda da família. Anos depois, o neto Rafael Fornaciari Favarato decidiu resgatar essa história e transmiti-la em um negócio, transformá-la, né, na verdade, em um negócio que hoje é reconhecido pela qualidade dos produtos. A queijaria Yolanda surgiu como uma forma de homenagear a minha avó, né? Dona Yolanda, que era uma típica nona italiana, tomava conta da casa, fazia comida, fazia tudo dentro de casa, mas que precisava de ter uma renda mensal, e para ter a sua renda ela fazia queijos, né? E era queijo típico italiano, tinha todo o jeitinho dela de fazer, o jeito carinhoso. Era um queijo colonial,
a gente sempre teve a ideia de resgatar essa tradição, né? A gente vê que o mercado gosta muito dessa pegada mais artesanal, de saber de onde vem o produto, de conhecer, né, a história, da onde está vindo. Só que a gente nunca colocava a ideia em prática, né? Só que chegou uma hora que a gente sentiu a necessidade de dar uma diversificada na propriedade, de ter uma renda a mais, né? A gente trabalhava com café e com cachaça, e aí a gente falou, vamos botar o leite para rodar, né? Vamos ter uma renda a mais, dar uma diversificada. O desejo de preservar a receita da avó foi o ponto de partida. Mas transformar um queijo preparado artesanalmente dentro de casa em uma produção comercial exigiu estudo, planejamento e muitos testes, sempre respeitando a tradição da família. A gente, a princípio, queria produzir só o queijo colonial, né? Que era o que minha avó produzia lá atrás, tentar reproduzir a receita dela. Claro que você produzir isso numa escala maior não é tão fácil, né? Então a gente fez vários testes e tal, e aí a gente preservou a receita dela. E aí, então, em 2019, a gente começou a botar a ideia em prática. A gente foi atrás de uma raça especializada, né? A gente optou pela Jersey. Hoje a gente está produzindo o queijo colonial, o queijo Minas e o queijo fresco. Os 3 foram premiados, né? A gente ficou muito surpreso com a premiação. Lógico que a gente trabalha para isso, mas mesmo, né, a receita da minha avó sendo bem antiga, né, bem tradicional, a gente não esperava que com 2 anos produzindo queijo a gente já ia ter um reconhecimento, assim, uma premiação. Foi bastante motivador, assim, pra gente. O cuidado com a qualidade não ficou apenas na receita. Desde a escolha do rebanho até a fabricação dos queijos, cada etapa passou a receber atenção especial para garantir um produto de excelência. O principal segredo para se ter um queijo artesanal de qualidade é você ter um leite de qualidade, né? Por isso nossa preocupação com a sanidade e o conforto dos animais. Se você tem um animal saudável, vivendo no conforto, né, tentando amenizar ao máximo o calor na nossa região, você vai ter um leite de qualidade, né? Controle rigoroso da higiene em todo o processo de produção também, desde quando se tira o leite até o processo de fabricação do queijo, também é muito importante, para que não contamine nem o leite e nem a massa durante o processo de fabricação. Todo esse trabalho logo começou a render frutos. A queijaria Yolanda conquistou 4 medalhas em concursos de qualidade. O queijo colonial recebeu medalha de bronze no Mundial de Queijos do Queijo 2026, realizado em São Paulo. Já em um concurso estadual, a família conquistou outras 3 medalhas de bronze com os queijos Colonial, Minas e também com o Requeijão, que ainda aguarda a liberação do IDAF para chegar ao mercado. Nem chegou no mercado ainda e já ganhou prêmio, você viu, né, então? E mais do que impulsionar as vendas, as medalhas aproximaram os consumidores da propriedade. Hoje, muitas pessoas fazem questão de conhecer a história da queijaria e acompanhar de perto todo o processo de produção. As premiações são um reconhecimento do nosso trabalho, né? É muito gratificante isso tudo, né? As premiações aumentaram bastante a procura, também trouxeram um público diferente pra gente, né? Antigamente não, né? Anteriormente a gente atendia mais supermercado, padarias, agora a gente tá lidando direto com o consumidor final, né? Muita gente tá vindo buscar direto na queijaria para conhecer todo o processo, né? Desde os animais, né, até a fabricação do queijo. Isso fez com que a gente adiantasse o processo de construção da nossa loja, né? Esse sempre foi nosso objetivo, vender direto para o consumidor final. Para Rafael, no entanto, o maior significado das premiações vai muito além do reconhecimento pela qualidade dos queijos. Cada medalha representa a continuidade de uma história construída pela avó e mantida pela família, que agora também sonha em ampliar a produção com novos produtos. A sensação de ser premiado é muito emocionante. É um reconhecimento de toda a nossa história, de toda a nossa família, né? Nós temos muito orgulho de sermos descendentes da Dona Yolanda e poder levar o legado dela adiante, né? Levar a história da minha avó, né? A vovó nunca teve que ir atrás de cliente, ela sempre vendeu em casa e nunca faltou cliente, não, né? E aí a gente está trabalhando, como eu já falei, na execução de novos produtos, né? Mas sempre respeitando as tradições da vovó e também tentando construir a nossa história, né? Levando o legado da Dona Yolanda adiante, mas construindo a história da queijaria Yolanda, né?
A história da queijaria Yolanda mostra que algumas receitas carregam muito mais do que ingredientes. E é verdade. Elas preservam lembranças, fortalecem os laços familiares e mantêm vivo o legado de quem dedicou a vida ao campo. Graças ao trabalho da família, o nome de Dona Yolanda continua sendo lembrado e reconhecido, agora também pelas conquistas que ultrapassaram as fronteiras do Espírito Santo. Uma linda, bela história, né? Bela história, um beijo grande pra Rafaela, que é aí a esposa do... Cadê o nome dele aqui que eu até me perdi? Do Rafael, né? Que eu conheci lá na feira de Jacupemba, então foi lá que eu conheci esse queijo, foi lá que eu conheci essa história, né? E então assim, um abraço grande para eles, parabéns pelo trabalho. O trabalho deles é maravilhoso, o queijo realmente é muito bom. Eles são pessoas simples e muito dedicadas. Então fica aqui o nosso abraço para eles e reconhecimento por esse trabalho. Beleza, então. Dessa história bonita, vamos passar agora para nossa agenda do produtor. É hora da agenda do produtor. Vamos começar então com a Feira Agro Natercop 2026. Nos dias 16, 17 e 18 de julho, no Centro de Eventos Cultural e Esportivo de Santa Maria de Jetibá. A programação técnica da feira contempla aí temas ligados ao clima, aos reflexos na atividade, o clima e os seus reflexos na atividade agropecuária, cultivo protegido em estufas, manejo da fusariose no campo, mercado cafeeiro, além de palestras voltadas à avicultura, que é a grande estrela de Santa Maria, né? E aos impactos da reforma tributária no setor rural. Outro destaque da nossa agenda, Feira de Agronegócios Coabriel, dias 23, 24 e 25 de julho, na área de eventos da Cooperativa em São Gabriel da Palha. Além do 4º Encontro Capixaba Mulheres do Agro, que vai abrir a programação da feira na quinta-feira, dia 23 de julho, o evento conta ainda com várias palestras técnicas ao longo da programação. E tem aqui o Instagram deles para você dar uma conferida, instagram.com/feiracoabriel. É isso aí. E por fim, então, mas não menos importante aqui na nossa agenda, é a sexta-feira de experiências do turismo rural, a Rural Tours, que agora essa é a Rural Tour ES, né? A Rural Tour, a Feira de Agroturismo do Espírito Santo, que vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto, em Venda Nova do Imigrante. Eles também têm um site lá para que os nossos ouvintes possam acompanhar aí a programação. Rural Tour ES, né? ruraltours.com.br. E vale sempre lembrar para quem trabalha aí com turismo rural, com agroturismo, essa feira é uma grande oportunidade de conhecimento. O Sebrae vai para lá com uma bagagem imensa, com experiências incríveis, então vale muito a pena visitar. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa e voltamos já já. Voltamos com as curiosidades. Você está ouvindo Momento Agro. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Curiosidades. De volta, Rose, no nosso Momento Agro, com mais um quadro aí que é um dos incrementos novos do nosso programa, as curiosidades do agro, né? É isso aí. Então, e hoje nós já falamos em queijo lá na nossa história inspiradora da semana. Sim. Nós vamos continuar falando de queijo, mas agora curiosidades sobre o queijo, que é considerado o alimento mais versátil do mundo. Então. Faz muita coisa, né? O danado do queijo. Tem queijo ralado. Mas vamos ver aí pra você ver quanta coisa que nós temos sobre o queijo. Essa curiosidade. Nem vou me falar muito não, nem vou me atrever a falar muito não. Que eu sei que tem sempre novidade mesmo, né? Cerca de 5.000 anos, povos que jamais se encontraram, descobriram então, em diferentes regiões do mundo, uma forma semelhante de transformar leite em um alimento mais durável. O acaso, combinado aí a enzimas presentes nos estômagos de animais usados para transportar leite, deu origem a um dos alimentos mais consumidos da história. Então vamos às curiosidades, então. Primeiro que você sabia que já tem mais de 5.000 anos que criaram o queijo surgiu? Não. Achei bem curioso também. Agora,
O queijo é mais antigo que a escrita. Também não sabia disso. Arqueólogos estimam que a produção de queijo começou há cerca de 8.000 anos antes mesmo do surgimento da escrita. Rapaz. A prova veio com pesquisadores que encontraram, na atual Polônia, potes de cerâmica com resíduos de gordura de leite que datam de 5.500 anos antes de Cristo. Cara. É. E essa é considerada a evidência pioneira na produção de laticínios na Europa. Para o Brasil, as vacas vieram de barco. As primeiras chegaram ao Brasil trazidas de navio pelos portugueses em 1534, vindos da colônia de Cabo Verde aí, viu? Na África. Uma surpresa na Copa e uma novidade aqui no nosso Momento Agro. É. Inicialmente, os animais serviam apenas como força de tração, né, nos engenhos de cana-de-açúcar e para o fornecimento de carne e de couro. Outra curiosidade, o queijo era um artigo de luxo exclusivo da Casa Grande. É. Quando a produção leiteira finalmente começou no Brasil, ela era tímida, artesanal e extremamente elitizada. O leite e seus derivados eram artigos de luxo, caros e escassos. Por isso, os primeiros queijos produzidos em solo brasileiro eram de consumo exclusivo dos senhores de engenho e da corte colonial. Da tradição à alta gastronomia, com a expansão da pecuária para o interior do país, no início do século XVIII, o queijo se democratizou no Brasil. Durante o ciclo do ouro, surgiu então o queijo Minas artesanal para alimentar os mineradores. No século XIX, imigrantes europeus trouxeram as suas tradições para o sul, dando origem ao famoso queijo colonial. É isso. Agora, então, essa aqui foi a curiosidade mais interessante que eu achei. A origem sombria do mito da manga com leite. Não se pode chupar manga e tomar leite, ou vice-versa. Pois é, mas olha isso. Olha isso, é só uma origem bem... Você já deve ter ouvido que comer manga e beber leite faz mal. Esse mito nacional nasceu de uma estratégia cruel de controle social no período colonial. Como o leite e o queijo eram bens de alto valor, os senhores de engenho inventaram e espalharam esse boato sem fundamento científico para impedir que as pessoas escravizadas consumissem o leite das fazendas, ameaçando-as com o medo de uma morte dolorosa. Pois é, surgiu no Brasil colônia e até bem pouco tempo a minha mãe falava isso. Falava, mas você olha, depois as mães tomaram isso como verdade, pois né? Pois é, uma mentira repetida ali, várias vezes. Eu não sei a sua mãe, mas a minha, ela foi além da manga com leite. A jaca com leite também, valia pra jaca com leite, coco com leite. A manga com leite foi a porta que abriu para uma série de outras, né? Eu acho que elas sabiam no fundo, né, que não fazia mal coisa nenhuma. Eu não sei. Vou meter a minha mãe jura que faz, ela briga até hoje. A jaca com leite, ela briga até hoje. E a gente, né, não entendia muito das coisas, vamos obedecer, Pois é, você conhecia alguma dessas curiosidades sobre o queijo? Muitas coisas, né? Não é? E eu garanto que tem muito mais, né? Pois tem muito mais. Aqui eu escolhi algumas, mas tem muito mais. Beleza, muito legal então. Depois dessas curiosidades, vamos para o nosso quadro de sustentabilidade, mostrar o que está sendo feito no campo em prol do meio ambiente, da natureza. De olho no futuro. Sustentabilidade no agro. E a informação do nosso quadro de sustentabilidade hoje, então, é bem interessante e eu te confesso que eu fico na torcida para que ela se concretize o quanto antes. Saneamento Rural Capixaba ganha força com a instalação de 15 mil biodigestores. Pois é, vamos falar então sobre essa iniciativa, né, que une preservação ambiental, saúde e qualidade de vida no campo. O governo do estado lançou o programa Águas do Campo, considerado aí a maior ação de saneamento rural da história do estado, com investimento superior a 119 milhões de reais.
Essa proposta prevê a instalação de 15 mil biodigestores em propriedades rurais isoladas de 77 municípios. A tecnologia trata o esgoto doméstico antes que ele chegue ao solo, aos rios e às nascentes, contribuindo assim para a proteção dos recursos hídricos. Quem explica melhor isso aí é o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Vitor Ricciardi. O programa Águas do Campo representa o maior investimento em política de saneamento rural da história do Espírito Santo. Com o lançamento do programa, o nosso objetivo é instalar 15 mil biodigestores nas propriedades rurais do estado, o que vai nos possibilitar quase zerar o déficit, né, de saneamento nas áreas rurais isoladas, que é importante mencionar que esse programa é para as áreas rurais isoladas e não para as áreas coletivas, como distritos e vilarejos. Levar saneamento para as áreas rurais isoladas é uma medida que beneficia tanto as famílias quanto o meio ambiente. Por isso que eu falei do meu desejo que isso se concretize, sabe, então? Os biodigestores fazem o tratamento do esgoto diretamente nas propriedades, reduzindo aí os impactos causados pelo descarte inadequado dos resíduos. Na prática, o governo do estado vai fazer a instalação dos biodigestores nas propriedades rurais para fazer o tratamento de esgotamento sanitário daquela área. Então, o nosso objetivo é fazer o tratamento da água. Nós vamos ter os efluentes, né, gerados, os resíduos gerados vão ser tratados. Isso vai impedir a contaminação dos nossos rios e outros corpos hídricos. Ao impedir que o esgoto chegue aos corpos hídricos sem tratamento, a iniciativa contribui para a preservação da qualidade da água e para a conservação da biodiversidade. Os benefícios também refletem na saúde das comunidades rurais. O principal impacto esperado é uma melhoria da qualidade de vida da nossa população que vive no campo. Isso por quê? Porque a gente tratando o esgotamento sanitário, a gente vai estar impedindo que esse efluente caia no corpo hídrico, como um rio ou uma lagoa, e impedindo a sua contaminação. Então as pessoas vão parar de tomar água contaminada e a biodiversidade vai estar resguardada e protegida, porque a gente vai estar tirando cerca de 99% desse esgoto que cairia nesse corpo hídrico. A implantação do programa será feita por etapas. A primeira fase prioriza a região da Calha do Rio Doce, uma das mais impactadas por problemas ambientais nos últimos anos. As escolhas das propriedades levam em consideração critérios ambientais, priorizando locais onde o tratamento do esgoto pode gerar maior benefícios para os recursos hídricos. O programa Águas do Campo está sendo dividido em etapas. A primeira etapa contempla os municípios da Calha do Rio Doce. Então, são municípios que foram muito impactados pelo desastre de Mariana. Então, nesse primeiro momento, serão 6 municípios, a população de 6 municípios que vão ser contempladas, que é Linhares, Baixo Guandu, Marilândia, Colatina, Mantenópolis e Soretama. Nós vamos fazer, nesse primeiro cenário, a análise é justamente as pessoas, né, que vivem no entorno ali do Rio Doce ou em corpos hídricos que influenciam o Rio Doce. O critério, ele é ambiental. Então, todas as pessoas que moram no entorno e que a propriedade pode gerar, né, uma poluição ali daquele corpo hídrico, teoricamente ela está contemplada. Depois da primeira etapa, a expectativa é ampliar o programa para outras regiões do estado. A expansão seguirá um planejamento que prioriza as áreas com maior necessidade de investimentos em saneamento rural. Para essa primeira etapa, a nossa previsão é de instalar todos os biodigestores até o final de outubro. Acabada a primeira etapa, nós vamos apresentar o regulamento para demais regiões. Para cada etapa, vai ser contemplada uma região do estado que nós vamos fazer em conjunto com toda a sociedade. Lembrando que nós vamos sempre priorizar as regiões mais críticas, que necessitam de uma política mais célere. Os primeiros resultados do programa já podem ser percebidos por quem vive no campo. O produtor rural Edmar Seixas, do distrito de Sobradinho,
em Soretama, conta que a instalação do biodigestor trouxe benefícios para a propriedade, para o meio ambiente e para a qualidade de vida da família dele. 3 fatores ou mais, vou citar 3 fatores que é interessante. Primeiro, sempre a fossa negra, ela traz um odor, isso aí incomoda muita gente, né? A outra, a minha captação de água não é muito longe do Poço Artesiano, podia haver contaminação, não vai haver contaminação mais. E outra coisa também, a gente, quando a fossa negra ela enchia, a gente ligava para a prefeitura e eles mobilizavam o caminhão para esgotar. Muitas vezes demorava e eu tinha que pegar aquela água e jogar para a lavoura, contaminando não só o solo, mas a área que eu estava cultivando algum tipo de café, né? Então trouxe muito benefício, ó. Foi muito bom mesmo. Ao investir em saneamento rural, o programa Águas do Campo fortalece a preservação das águas, reduz a poluição dos rios e melhora também a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. A iniciativa mostra que proteger o meio ambiente também passa por ampliar o acesso ao saneamento e garantir mais sustentabilidade para a produção rural e para as próximas gerações. É isso, então. Pelo visto, aí a iniciativa já começou, né? Já temos aí o exemplo de um produtor rural falando aí dos benefícios. Vamos ficar na torcida para que isso se concretize até o fim, que esses 15 mil biodigestores sejam instalados aí pelos campos aí do nosso estado. Então vamos de análise do mercado de café. Isso aí, vamos conversar com o Matheus Magalhães, analista de mercado do agronegócio. A análise do mercado. Semana marcada por volatilidade, mas dessa vez uma volatilidade completamente desmedida. A gente viu movimentações extremas dentro da bolsa, que nós não víamos desde a geada negra de 75, altas completamente desmedidas, preços que não conseguem ser repassados para o mercado interno, tanto no Conilon quanto no Arábica. Operadores já operam de maneira estressada no mercado, logicamente fundamentado numa safra atrasada, em questões climáticas nas regiões produtoras, mas ainda assim não se explica, não se fundamenta ao todo esse movimento da bolsa. A gente está vendo uma bolsa completamente complicada, então produtor, agora é hora de ter cuidado, olhar a margem, travar a sua safra, entender quanto que você espera de quebra e se proteger, porque o mercado está volátil, mesmo assim, mercado interno ainda não consegue repassar a bolsa nesse momento. Falamos com Matheus Magalhães, ouvimos, na verdade, a análise dele sobre o café, né? Analista de mercado do agronegócio. Depois, vamos agora dando sequência ao nosso Momento Agro, trazendo destinos gastronômicos, experiências de turismo no nosso agroturismo. Agroturismo, gastronomia e cultura rural. Vamos falar, Rose, de pesca esportiva, de gastronomia, de lazer em meio à natureza. Só coisa boa, né? Só coisa boa. E pertinho daqui da gente, então. Vamos aqui, na nossa região, propor mais um destino aqui de turismo para os nossos ouvintes, a Lagoa do Vale, em Ibiraçu. É isso. Quem visita o Buda Gigante de Ibiraçu e decide conhecer um pouco mais das belezas do município, encontra a poucos minutos do monumento um espaço que reúne natureza, boa gastronomia e diversão para todas as idades. A Lagoa do Vale é um dos empreendimentos que fortalecem o agroturismo da região e recebe famílias, grupos de amigos e amantes da pesca esportiva em um ambiente cercado pelo verde, pela tranquilidade do interior. Deu até vontade de ir lá logo. Pois é, gente. Você vê ali, a gente fala muito aqui do Buda, porque é uma parte bem visível, né? Todo mundo passa ali na BR e vê. Não quer dizer que esses destinos ficam ali pertinho, não. Você tem que ir procurar, pegar as informações para localizar esses lugares. Ficam no entorno, né? Cerca de meia hora, 20 minutos, não é muito longe, mas também não é ali encostadinho, porque a gente fala o Grande Buda, você vai imaginar que tá tudo ali bem próximo, isso né? Aí. Fica alguns metros dali. Mas vale a pena, você viu que já quantos programas que a gente traz aqui? Quarto programa. Então. Né? Com esses destinos turísticos que tem ali em Ibiraçu. Então você tem que procurar um pouquinho, ter um pouco aí de curiosidade e pesquisar. Esse aqui, por exemplo, essa sugestão de hoje foi criada em 2004 pelo empresário João Carlos Rodrigues, a Lagoa do Vale. Nasceu com a proposta de oferecer aos capixabas um lugar para descansar, saborear uma boa comida e viver momentos de lazer em contatos com a natureza. E ao longo dos anos,
esse espaço foi crescendo, ganhou novas atrações, foi se consolidando como um dos destinos procurados por quem visita Ibiraçu. A gente surgiu em 2004, né, dentro do propósito de oferecer para o Espírito Santo, né, para a sociedade capixaba, um espaço de lazer, de entretenimento, de comida boa. Isso temos 23 anos de luta, de trabalho. Hoje, um dos principais atrativos da propriedade é a pesca esportiva. O lago abriga cerca de 45 espécies de peixes e recebe pescadores de diferentes partes do Espírito Santo. A modalidade praticada no local é o pesque e solte, uma atividade que incentiva a preservação das espécies e permite que os visitantes aproveitem a experiência em um ambiente preparado para receber tanto quem já tem prática quanto quem deseja conhecer esse universo. Os atrativos do agroturismo da Lagoa do Vale, o que são? Nós somos referência na pesca esportiva, né? Temos em torno de 45 espécies de peixe esportivo. Você traz o material de pesca, né, que é chamado de tralha, e faz a pesca esportiva, pescar e soltar, né? O pesqueiro tem as normas, como você deve se proceder diante do peixe, né? Mas são normas tranquilas de quem conhece um pouco da pescaria. Em volume de peixe, eu devo ter uns 45 mil quilos de peixe, né? Tudo esportivo. A tilápia, que é um peixe que você pode estar levando, né, ou consumindo aqui com a gente. Mas a Lagoa do Vale oferece muito mais do que só pesca. O empreendimento foi pensado para toda a família, para que todo mundo pudesse aproveitar o dia no campo. Enquanto alguns se divertem ali às margens do lago, que nem todo mundo gosta de ficar ali pescando e tal, outros você pode relaxar na piscina natural, acompanhar a criançada lá no playground ou contemplar a paisagem em meio à vegetação preservada. Eu gosto muito disso aqui, de contemplar a natureza. Eu também, né? gosto, então. Aos domingos, a tirolesa atravessa o lago e proporciona uma vista diferente da propriedade, tornando o passeio ainda mais especial para quem gosta de aventura. Além do atrativo que é o pesqueiro, nós temos playground, né? Muito simples, mas com grama sintética, sempre limpinho. Uma piscina natural que você faz uso dela o dia todo, né? Paga uma taxazinha de R$20. Passeio de tirolesa aos domingos, né? Que você percorre por cima do lago nos cabos de cabo de aço e paga uma taxa de R$20 cada passeio, né? Com segurança total, um percurso de uns 170 metros. E muita área verde, muita preservação ambiental. O espaço é muito voltado para a família, muito voltado para as pessoas que gostam de preservar e gostam de passar no interior, né, horas ou dias. Depois de tantas atividades, chega a hora de experimentar outro destaque da Lagoa do Vale. Delícia. A gastronomia. Esse aí é bom. O restaurante valoriza a culinária rural, com pratos preparados de forma artesanal. O fogão a lenha instalado dentro de uma gruta chama a atenção dos visitantes, meu Jesus amado, e reforça o clima acolhedor do espaço. As receitas servidas em panela de barro e o tradicional churrasco dos fins de semana completam a experiência em um salão amplo e arejado, ideal para família e para grupos de amigos. O nosso diferencial, né, da Lagoa do Vale, dentre outros, né, é o que eu falei, né, o pesqueiro sendo uma atração à parte, né, muito exemplares de peixe grandes, né. Nós somos referência no estado de Espírito Santo em pesqueiros, com estrutura. Nós temos um belo de um churrasco que é oferecido também nas mesas no sábado e domingo. Um fogão a lenha que ele é feito dentro de uma gruta, né? Com comida caseira colocada na panela de barro. Isso vai juntando o nosso diferencial, né? Nosso espaço do salão, com mais de 100 mesas, muito propício, muito arejado, né? Espaço para todos os 4 lados, né? Onde você muito ventilado, então vai juntando os nossos diferenciais. E como eu disse lá no início do programa, que não fica tudo ali encostadinho do Grande Buda, não. Fica localizado a apenas 3 quilômetros do Buda Gigante. A Lagoa do Vale é um convite para quem deseja desacelerar, aproveitar o clima do campo,
conhecer mais um dos atrativos turísticos de Ibiraçu, que não fica tão longe daqui, é pertinho daqui, um destino que une lazer, gastronomia, preservação ambiental e o jeito acolhedor do interior. O interior nosso capixaba, né? Oferecendo experiências para a criançada, adultos e apaixonados pela natureza. Como visitar a Lagoa do Vale? Nós estamos sediados aqui 3 quilômetros sentido a Comunidade do Palácio, no Grande Buda. Trabalhamos de quarta a domingo, de 7 da manhã às 17 horas. Nosso Instagram, Lagoa do Vale, né? Nos visitar aí que você vai estar vendo todos os eventos que tem, as peixes, né? Comida, enfim, gente bonita, um lugar muito propício. Para quem ficou aí interessado em conhecer, a Lagoa do Vale ela funciona de quarta a domingo, de 7 da manhã às 5 da tarde. Para conferir mais fotos, vídeos inclusive fotos então desses peixes que a gente está falando aqui, dessa pesca esportiva, os peixes são lindos, gente, muito grandes, vale muito a pena. Então, para conferir fotos e vídeos e acompanhar a programação lá do local, é só acessar aí o perfil do Instagram, o @Lagoa do Vale. Momento Agro e a previsão do tempo. Vamos agora dando sequência aqui ao nosso Momento Agro, já nos minutinhos finais, né? Trazendo para você a previsão do tempo. Vamos ver então como fica a previsão do tempo então para essa semana. As temperaturas continuam oscilando acima da média climatológica, o que eleva muito a perda de água por evaporação no campo. Um forte sistema de alta pressão vai predominar, garantindo dias de tempo muito seco e noites amenas. O recado principal para essa semana é um só: vigilância total no turno de irrigação e proteção do solo. Na segunda, dia ensolarado, umidade baixa, à tarde e madrugadas frias, com mínimas por volta aí dos 16 graus nas áreas altas da região noroeste. Entre terça e quinta, o calor ganha um pouquinho mais de força à tarde. O sol predomina entre poucas nuvens, sem qualquer previsão de chuva, e as máximas batem facilmente a casa dos 30 graus nas baixadas. Na sexta-feira, o vento muda um pouco de direção e traz umidade do oceano. O céu fica com mais nuvens ao longo do dia, mas a chance de alguma chuva rápida e isolada fica restrita aí apenas à faixa litorânea. Com essa sequência de dias quentes e sem chuvas, as orientações para as lavouras exigem manejo certeiro da irrigação. Como o calor eleva a demanda por água, culturas de alta taxa de transpiração, como a banana, o mamão e o coco, precisam receber a rega nas primeiras horas da manhã. Isso evita, a água que ela se evapore antes de chegar às raízes. Para o café Conilon, mantém o regime reduzido de repouso. Não limpe as entrelinhas, deixando aí a terra desprotegida, mantenha os restos de pó da palhada ou a caule, ali da bananeira, cobrindo o solo. Essa barreira protege a umidade da terra contra o sol forte da tarde e diminui o estresse térmico das plantas. O inverno, com tardes quentes, exige monitoramento de ácaros no mamão e na pimenta, além do acompanhamento contra fungos, como a vassoura de bruxa no cacau e a cigatoca na banana. Muito bem, depois dessa previsão do tempo aqui, é hora de mais uma... Que continua seco, então? Sim. Seco. Tá esfriando, Mas não está chovendo, Exatamente. E alguma poeirinha ali na noite madrugada que você nem consegue perceber, Muito a água pouco, batendo muito no pouco. telhado. Muito pouco mesmo. Vamos trazendo, então, mais uma análise aqui. Já falamos do cacau, do café, agora chegou a vez da pimenta do reino. Vamos à nossa análise semanal do mercado de pimenta do reino com o presidente da Associação Brasileira de Especiarias, Frank Moro. A análise do mercado. Olá, Rose. Olá a todos os ouvintes. Bom, essa semana o mercado continua estável, sem grandes oscilações. Já podemos perceber algumas semanas que esse movimento vem se repetindo. São poucas oscilações, muitas vezes o Brasil acompanhando a pequena queda de preço que está acontecendo no Vietnã. Nós acreditamos que o mercado a longo prazo ele tem uma tendência de alta, porque o consumo mundial está maior do que a produção. Porém, algumas notícias
no mundo, nesse momento, fazem com que o mercado fique sem grandes oscilações, sem grandes movimentações, com muita incerteza. Por exemplo, a retomada da guerra agora pelos Estados Unidos. Isso gera uma incerteza no mercado, fazendo com que os compradores internacionais tenham mais cautela ao adquirir pimenta do reino brasileiro. E também nós acreditamos que um outro fator que pode ajudar na subida de preço é a notícia do El Niño, que está previsto aí para a nossa região, talvez aí para o período de setembro. Se de fato isso acontecer, se de fato vier altas temperaturas, isso pode atrapalhar muito a produção da pimenta do reino e aí fazer com que os preços voltem a subir, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana. Momento Agro. Vamos então aí agradecer ao Frank Moro, né, presidente da Associação Brasileira de Especiarias, por mais essa análise aí do mercado da pimenta do reino. E assim, então, nós finalizamos mais um Momento Agro. É verdade, chegou a hora de dizer tchau. Prazer estarmos juntos sempre nesse programa, Rose. Um prazer mesmo, então. Aproveitamos e convidamos você aí de casa a participar conosco. Nos mande uma mensagem nas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @Gazeta FM Norte. Mande aí pra gente a sua sugestão de pauta, sua história de vida ou outra contribuição aí que você tenha para nos ajudar a fazer um programa ainda mais parecido com o que os nossos ouvintes gostam, não é, então? Verdade. Participe também pelo nosso WhatsApp 995 11 1536. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, seu pedido de música, estamos aqui aguardando a sua participação. Lembrando, então, que todas as edições do nosso programa, elas estão lá no Spotify ou no YouTube. Só dá uma futucadinha, procure por lá, ó, Momento Agro Rádio Gazeta. Este programa foi apresentado por mim, Rose Ronquete, pelo meu colega Hinton José. Produção da Rose Ronquete e Amabile Calimã. A edição é do nosso amigo Paulo Lúcio. Valeu, Rose. Obrigado pelo programa. Até o sábado que vem, viu? Grande abraço, então, a você e aos nossos ouvintes. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. E ele há de querer. Você ouviu na Rádio Gazeta Momento Agro. Rádio Gazeta.